Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Desavança Cast. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, pega muita gente. Essa pressão constante por mais produtividade, sabe? Aquela sensação de maratona sem fim. E para guiar nosso papo, a gente está se inspirando nas ideias de uma edição recente da newsletter Desacelera e Avança, do Adilson Silva. A ideia aqui é tentar entender um pouco melhor essa cultura de estar sempre ocupado e, principalmente, por que é tão importante a gente reconhecer e respeitar os nossos limites. Vamos lá tentar desempacotar isso? Uma coisa que o material comenta e que eu acho muito real é sobre como estar sempre sem tempo virou quase um status, né? Um crachá invisível, como ele coloca. Exato. Parece que ter agenda lotada é sinal de sucesso. Só que essa romantização toda da exaustão, como o Adilson aponta, na verdade ela não fortalece a gente, né? Pelo contrário. Pois é, ele explora bem essa tal cultura da performance. Essa cobrança que vem de todo lado e da gente mesmo também, para estar sempre, tipo assim, no máximo, performando. E o que é fascinante e perigoso, como ele argumenta, é como isso vai desconectando a gente dos sinais do corpo, da mente, sabe? Sim, Aquela fadiga que não larga, a irritabilidade, dificuldade de concentrar. A gente passa a achar que isso é normal. E o primeiro passo, segundo ele, é justamente esse: reconhecer, sacar que a gente está nessa roda viva. faz muito sentido. E isso me puxa para outra questão que ele levanta: a importância de saber o tamanho real do nosso copo. Uhum. Quer dizer, entender que o limite de cada um é único, né? Não dá para se medir pela régua do outro. Ele bate muito na tecla do autoconhecimento honesto, para a gente entender nossa capacidade energética, física, mental, emocional, e que isso muda, né, de pessoa para pessoa, de dia para dia. Exatamente. E aí, para lidar com isso, ele introduz uma ferramenta que ele vê como essencial: o não estratégico. Ah, o famoso não. Mas não é um não qualquer. Ele define como autocuidado ativo. Ou seja, é uma ação concreta para preservar sua energia, seu bem-estar. Existe um medo, claro, de dizer não. Medo de decepcionar, de parecer que não está colaborando. Mas o autor convida a gente a pensar: qual é o custo real de dizer sim quando a gente já está no limite, ou até passou dele? Nossa, é uma pergunta forte. Proteger o nosso bem-estar exige essas escolhas, que às vezes são difíceis, sim. Entendi essa questão do não, mas imagino que não seja só isso, né? Quer dizer, para se proteger ativamente dessa pressão toda, o Adilson Silva deve falar de outras coisas também, imagino. O que mais ele sugere lá? Sim, com certeza. Ele detalha outras práticas bem importantes, que ele chama de autopreservação. Uma delas é tratar o descanso como um compromisso sério. Tipo agendar mesmo, sabe? Como se fosse uma reunião importante. Não deixar só para quando der. Agendar o descanso. Interessante. Outra coisa é criar barreiras mais claras entre trabalho e vida pessoal. Pode ser definir horários mais firmes para começar e parar, ou ter um cantinho em casa só para trabalhar, se for o caso. Ele também fala muito da comunicação assertiva, conseguir expressar as próprias necessidades e limites, e um ponto que ele considera crucial: a autocompaixão. A autocompaixão, essa parece ser a chave, mas é tão difícil na prática, né? Como é que a gente cultiva isso no meio da correria? Ele dá alguma dica mais prática? Ele sugere começar pequeno, sabe? Talvez, como ele exemplifica, só reconhecer o próprio esforço no fim do dia, mesmo que nem tudo tenha saído perfeito, em vez de ir direto para a chicotada da autocrítica. Faz sentido. Pequenos passos. Isso. Ou fazer umas micropausas conscientes durante o dia. Coisa de 2 minutos mesmo, só para respirar fundo, checar como a gente está se sentindo. Criar esses mini santuários de tempo e atenção para si. E é fundamental, como o material reforça bastante, entender que isso não é um projeto com data para terminar, com nota 10 no final, sabe? Uma jornada, né? Exato. Priorizar o bem-estar é uma jornada contínua. Se a gente ligar isso com o quadro geral que ele apresenta, a ideia é aprender a recalcular rota com gentileza quando a gente percebeu que exagerou, que se perdeu um pouco. O foco muda. Passa a ser a sustentabilidade pessoal e não a exaustão como troféu. Então, tá.
Para a gente amarrar um pouco essas reflexões do Adilson Silva, o caminho parece ser por aí. Se observar mais, sabe? Aprender a escutar os sinais do corpo, da mente. E se permitir experimentar, mesmo que com passos pequenos, proteger os próprios limites. É um treino constante, né? Exatamente isso. E talvez a reflexão que fica para a gente pensar depois e se o verdadeiro avanço, a produtividade real, não estiver em fazer sempre mais e mais coisas, mas sim em fazer aquilo que realmente importa, só que de um jeito sustentável, um jeito que a gente consiga manter a longo prazo, sem se destruir no caminho? Como será que essa mudança de olhar poderia, de fato, alterar as nossas escolhas do dia a dia? Nossa, excelente pergunta para a gente levar. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, que tenha provocado aí algumas boas reflexões. E para quem quiser continuar essa exploração, se aprofundar mais nessas ideias e receber outros conteúdos nessa linha, fica o nosso convite para assinar a newsletter que inspirou nosso papo hoje. O link direto para inscrição tá fácil, bem aqui na descrição deste material. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima.